Olá, pessoal, boa tarde. Então, mais uma live das 17 horas. O desafio Advocacia Criminal também é lugar de mulher. E hoje, como nós já estamos divulgando desde ontem, né, e algumas postagens anteriores, nós vamos receber a doutora Carolina Mendes. Ela vai falar comigo sobre Operação Lava Jato, direito penal econômico e o quanto isso impacta na advocacia criminal atualmente. E eu tenho muita honra de trazer profissionais da qualificação da doutora Carolina, porque, como vocês viram nos últimos stories, ela nos surpreende com a sua técnica, com o seu comprometimento. Então é muito bom ver mulheres, ver advogadas comprometidas com o trabalho, apaixonadas de fato por aquilo que fazem e sem medo de se entregar, né? De corpo e alma. Mas sem mais delongas, eu já vou chamar a Carol para conversar conosco. Olá, Carol. Eu Oi, já tá me te apresentei escutando? como doutora Carolina, mas tu sabe que eu acho que o Instagram não é um lugar de muitas formalidades, né? De algumas formalidades, mas não de muitas. Então, como Sim, eu tenho um sim. carinho enorme por ti e tenho total deferência pela tua capacitação técnica, tanto como pessoa quanto como profissional, eu me dou o luxo de te chamar de Carol. E eu Seja vou me muito dar o luxo de te bem-vinda, chamar de Rê também. por favor. Tudo bem por aí, Rê? Como é que tu tá? Tudo Tudo certo? bem. Tudo certo, graças a Deus, bastante trabalho. Agora eu estava conversando com a Cláudia, que ela está aqui no escritório também, e eu estava falando para ela, nossa, quando eu propus o desafio para estar nas lives todos os dias, eu disse, gente, tomara que eu não quebre esse meu compromisso com as mulheres, né? Principalmente com as profissionais, mas tá, sabe, tá, as coisas vão se encaixando dentro de uma rotina e eu tô amando conhecer a história e tanto conhecimento que as nossas convidadas estão trazendo para o pessoal. Mas eu quero te passar a palavra para se apresentar e contar um Bom, pouquinho da tua história, como que foi a tua escolha pelo direito, como que tu chegou até esse nível de advocacia que tu está exercendo. Conta tudo sim. para nós. Então vamos lá. Rê, antes de tudo, eu queria te parabenizar por esse projeto sensacional, né? Não tenho nem palavras, porque sempre quando uma mulher inicia um projeto para trazer outras mulheres junto, né? Isso é muito importante. A gente sabe que na advocacia não existe ninguém que cresce sozinho. Então, só de tu ter tomado essa iniciativa, dedicar o teu tempo, como tu falou aqui, né? Um dia, né? Uma vez por dia, durante uma semana inteira, se dedicar a fazer uma live, isso é muito, muito, muito importante. Então, eu não podia iniciar sem te parabenizar por isso, né? E né, essa coisa assim, você apresenta, fala da tua trajetória, eu tenho que cuidar, porque senão eu passo uma hora falando de mim mesma, né? Mas, Mas vamos contar, então, uma peculiaridade entre nós, porque eu, diferentemente de algumas pessoas, até acho que não teve ninguém ainda, até agora, que eu tenho feito live, se eu não me engano, que eu não conheça pessoalmente, acho que todos eu conheço. Mas eu e a Carol nos conhecemos pessoalmente também, né, Carol? Graças a Deus sim, a gente tomou a deu decisão tempo. de tomar aquele café. Sim, Porque a Carol me chamou pelo Instagram, acho que foi, né, Carol? E ela disse, foi aqui eu pelo tô Insta. com isso, eu tô com dúvidas a respeito da Comissão da Mulher Advogada, isso da época da OAB, né? Nem era da época Isso da aí, aba nem ainda. era da aba E ainda. eu queria conversar contigo, e eu, bora lá, vamos tomar um café então, e foi muito bom, né? Sim, foi assim que a gente começou, né? E isso é uma coisa engraçada, né, Rê? Porque o pessoal pergunta muito: o Instagram, será que vale a pena investir profissionalmente? Gente, se não fosse o Instagram, eu não teria conhecido a Rê, não teria conhecido vários advogados que são meus parceiros hoje aqui no escritório, que a gente faz uma troca, não só de clientes, mas de conhecimento técnico muito grande, né? E, inclusive aqui na área Sim, do direito penal econômico, isso está aqui no roteirinho, né? É algo muito sim. importante, né? Ter as parcerias, ter advogados mais experientes ou ter advogados que atuam em outras áreas. Então, para quem gosta muito de perguntar, né? Para que investir o tempo no Instagram? Para que fazer live? Para quê? Para quê? Para quê? Tá aqui o motivo. Eu e Renata nos conhecemos graças ao Instagram. Isso gerou um É café e verdade. foi gerando várias conversas e estamos aqui novamente hoje.
Mas Exatamente. Daí eu então, te convidei para compor a comissão da mulher advogada da aba, lembra? E eu não isso. acabei compondo a comissão, porque nesse meio tempo surgiu a questão da comissão da advocacia criminal, que eu vou aproveitar o público, esse espaço público, que o Instagram é, Aham. na verdade, quem questiona ainda, né, essa capacidade de interação no Instagram desconhece alguns números, né? E o Instagram ele tem servido como uma grande vitrine para as pessoas demonstrarem aquilo que trabalham, demonstrarem um pouco do seu dia a dia. Nós sabemos que essa plataforma é uma plataforma que conecta pessoas, por isso que eu digo muito, eu gosto muito de conversar de uma forma descontraída aqui, porque nós falamos de questões sérias, graves, muitas vezes violentas, né? E, de certa forma, a gente tem que transmitir todo esse conhecimento sem impactar as pessoas que não são da área e, ao mesmo tempo, Sim, informar. Enfim, é um grande desafio da comunicação, né, para nós, advogados e com advogadas. certeza. E, e eu também, desde que o Instagram começou a operar no Brasil, eu já participava da plataforma. E para mim, hoje, eu te digo que é a forma como a gente se relaciona, em razão de toda essa tecnologia que nós estamos vivendo, é surreal, porque conecta, não deixa com que relações esfriem, a gente tem como manter ou como recuperar amizades que tu não convive todos os dias, então, e da mesma forma conectar profissionais de todas as áreas, enfim, de tudo. E por isso que eu também quero aproveitar esse canal aqui ao vivo e te convidar para fazer parte agora da Comissão da Advocacia Criminal, né? Porque nós Bom, já se vamos lá. ensaiamos várias vezes para sair esse café, eu queria te convidar pessoalmente, mas Uma intimação pública. acabou que é uma convocação pública. E eu sei que tu é bem engajada na comissão da mulher advogada da aba, mas nós sabemos também a importância de cada vez mais de ocupar estrategicamente o nosso tempo, né? Porque a Sim. pandemia trouxe isso. Eu mesma, se eu pudesse, eu ficaria todo o tempo ouvindo lives, prestigiando meus amigos É e, de muito fato, difícil escolher, né? né? E é muito difícil escolher, porque daí eu gosto de ouvir sobre tudo, sobre comportamento, sobre culinária, que é uma coisa que eu não sei cozinhar. Daí até eu me inscrevi num curso sobre saladas, não consegui fazer o curso, e uma série de coisas. E então, em razão do escasso tempo, eu também, sabendo dessa tua vontade de estar ocupando esses espaços, de te chamar para a nossa comissão. Mas eu tenho certeza que logo, logo a gente vai poder se encontrar pessoalmente, mas Com já fica aqui certeza. formalizado o meu convite, tá? Sim, mas tá mais do que Mas, aceito. muito obrigada. Vai ser um prazer. E, inclusive, depois a gente vai conversar ainda sobre outras questões, porque, de fato, isso que tu falou é muito verdade. Nós, na advocacia, nós não conseguimos trabalhar sozinhos por uma série de razões, né? E a gente vem falando isso ao longo das lives. Uhum. E hoje a minha estada aqui no escritório com a Cláudia demonstra muito isso, porque é incrível o tamanho de demandas que nós temos de áreas diferentes do que nós atuamos. Então, claro que o Sim, que é da área que ela atua, os clientes, né, eu encaminho para ela me encaminha os clientes que é da minha área de atuação, e a gente tem que fazer isso com outros colegas, ou senão a gente teria que ter um escritório full service, porque na cabeça do cliente ele não sabe se tu é especialista sim. em direito criminal, ou se ela é especialista em direito notorial, registral, ambiental, como ela é e exerce sucessões, eles querem que ela resolva o problema deles, assim como os meus querem que eu resolva os problemas deles. Só que para a gente estudar as coisas do zero é muito difícil, né? No máximo fica Não acompanhando, é até nem só né? uma questão de ser muito difícil, né? É impossível hoje em dia. E até assim, entrando um pouquinho no tema da live, né? Isso a gente vê todos os dias no direito penal econômico, né?
Porque cada vez mais, e eu acho que isso é uma tendência que vai se aprofundar e não é uma tendência recente, né? É algo que a gente observa no direito no último século, né? Então, assim, eu não estou falando de pós-Lava Jato, eu estou falando aqui de pós-Revolução Industrial. A gente vê que o direito ele vai cada vez se tornando mais e mais e mais especializado, porque a vida vai tornando cada vez mais complexa. E o direito nada é que um reflexo das relações sociais. O direito regula relações sociais. Então, a gente está aqui hoje falando de direito penal econômico, que é um ramo do direito penal que é quase como se fosse um ramo totalmente oposto do direito penal clássico, né? Mas a gente poderia falar de outros ramos dentro do direito penal. Direito penal médico é outro ramo de direito penal que é completamente diferente do econômico, que é completamente diferente do clássico. Ou de ramos do direito que a gente nem pensaria há 10, 15 anos atrás, direito de startups, né? Então, mesmo que eu queira saber todos esses ramos do direito, é totalmente impossível para uma pessoa só saber isso, né? E o conhecimento que se demanda para trabalhar, por exemplo, com direito penal econômico, a gente vai precisar trabalhar junto com pessoas de outras áreas, com contadores, por exemplo, com pessoas das ciências contábeis em geral. E o advogado não consegue absorver tudo isso. Em uma pessoa só é impossível, por mais boa vontade, por mais estudo que se tenha, né? Isso só tem um resultado, que é falta de qualidade técnica no teu trabalho, porque não tem como tu abarcar com uma pessoa só. E a falta de qualidade reflete no cliente, né? Reflete nos nossos resultados que nós entregamos para eles, né, para os clientes. E é muito inteligente essa tua colocação a respeito da interdisciplinariedade. O direito penal como um todo, mas o direito penal econômico, e é importante essa tua pontuação, e eu gostei muito do roteiro que tu elaborou, e acho que, de fato, reflete muito sobre o teu comprometimento e a seriedade que tu desenvolve a tua carreira, porque, de fato, há uma seriedade maior não uma seriedade maior, mas uma complexidade maior nesses tipos de casos, porque reflete muito essa necessidade de que o profissional tenha que entender, muitas vezes, de questões que não é da formação de base, tá? Só para o pessoal ter uma ideia. Sim, que eu sei que tem muitos acadêmicos que nos acompanham, né? Porque quando nós falamos de direito penal, nós sempre buscamos avaliar e na graduação sempre se tem essa preocupação de demonstrar para o aluno qual é o bem jurídico tutelado, né? Qual é esse bem jurídico que se busca proteger no momento em que o direito penal é avocado para reestabelecer a paz social, enfim, trazer uma resolução para aquele caso concreto. E muitas vezes, no direito penal clássico, bem como tu pontuou aqui, que são os casos como roubo, homicídio, enfim, os crimes de sangue, os crimes de rua, né? Tem algumas escolas criminológicas que falam sobre os crimes de rua. Os crimes de rua, eles têm algumas questões muito expressas ali. Qual é a autoria, ou seja, quem praticou aquele delito, a materialidade, né, que nós temos ali, de repente, um corpo ou uma casa que teve as barreiras, né, transpostas no crime de roubo. Enfim, nós temos talvez os crimes os crimes da escola penal clássica, eles tenham uma clareza maior de fatores, o que difere muito do direito penal econômico, que só para o pessoal ter uma ideia do que comporta. A questão do delito de lavagem de capitais, delitos contra a ordem econômica, delitos contra a ordem tributária, que é um dos crimes que nós mais atuamos aqui no escritório. A questão do contrabando e do descaminho, que na verdade contrabando e descaminho já tinha uma atuação, mas ele foi colocado dentro desse núcleo, né? E a questão do sistema previdenciário, também, que nós temos alguns casos. É muito interessante. E só para concluir a questão do bem jurídico tutelado. E é muito legal a gente analisar sobre essa ótica que eu te propus, né? Eu gostaria muito de ver esse ponto de vista de um jovem advogado que tem uma especialização nessa área, porque tu faz mestrado nessa área, tu faz mestrado na PUC, que é uma referência, né? Uma escola
que é referência em direito penal econômico e tem grandes nomes, como teus professores. E a questão, e fazer essa diferenciação do bem jurídico tutelado é muito importante, porque nós hoje vivemos numa sociedade em que está tudo muito... essa dualidade está muito, muito presente, né? Porque daí as pessoas ficam pensando, mas vocês também vão proteger os corruptos, vocês também vão proteger os empresários que estão malversando o sistema, e a ideia toda, e nós sabemos que o bem protegido, ele é supra-individual, porque, na verdade, quando se fala em crimes contra a ordem econômica, crimes contra a ordem tributária, nós estamos ali protegendo para que pessoas não cometam delitos, para que aqueles recursos financeiros que seriam postos para viabilizar os direitos sociais, de fato, entrem nos cofres. Da mesma forma como a gente também quer que esses valores não sejam objetos de corrupção. Perdidos. Então é muito importante as pessoas terem essa concepção, e mais ainda, que, na verdade, nesse tipo de delito, e assim como no direito penal clássico, nos crimes de sangue ou de rua, como ficar melhor, não tem outro objetivo senão, aliás, um dos grandes objetivos também é a clareza na regra do jogo, né? Sabe, então, que tem um conceito, assim, né? Eu gosto muito de usar o meu Instagram, assim, para tentar tirar o juridiquês do direito, sabe? Inclusive, eu vejo muito que as postagens, quando eu venho falar que o que tem mais alcance é quando a gente descomplica um pouco as coisas, né? E eu tô acompanhando aqui quem tá entrando na live, eu vi que tem queridos amigos meus da URGS, como o Vinícius Malman. Se estiver ainda, meu amor, um beijo pra ti. Meus pais estão aqui também assistindo, depois vão chegar em casa. Muito obrigada! E essa questão, assim, às vezes eu acho, Rê, que o conceito de bem jurídico é uma coisa difícil, sabe? De quem não é do mundo jurídico entender, né? Porque, querendo ou não, tem toda uma explicação complexa. Então, assim, como é que eu explicaria, né? Como é que eu tento descomplicar o que a gente fala de direito penal clássico e direito penal econômico, né? Sempre quando eu digo para uma pessoa que não é da área jurídica, que não conhece nada de direito, eu falo, eu sou advogada. Ah, de qual área que tu trabalha? Ah, sou criminalista, eu trabalho com crimes. O que é a primeira coisa que a pessoa pensa? Ah, então quer dizer que tu defende assassino, estuprador, ladrão? Isso é direito penal clássico, né? Então, esses crimes que existem há mais tempo na sociedade, normalmente são crimes que a gente consegue ver, né? Ver no sentido de ver mesmo, com os olhos, né? O homicídio deixa o cadáver. O roubo, ele tira a propriedade. E o direito penal econômico, ele é uma área mais nova. Então, normalmente, não é a primeira coisa que a pessoa pensa quando ela pensa em crime. Apesar de que a Lava Jato mudou um pouquinho esse cenário, né? Então, assim, direito penal econômico, a gente fala muito de crimes que são praticados utilizando estruturas empresariais, utilizando muitas vezes a estrutura do próprio Estado, né? Então, a gente tem a corrupção, a lavagem de dinheiro, são crimes que envolvem diretamente valores econômicos. Então, ao contrário do crime de homicídio, que é o assassinato, que eu vejo um cadáver ali na minha frente, né? No crime de sonegação, eu não consigo ver o dinheiro que não é algo que é visível, que é tangível, né? É algo que é um tanto quanto mais abstrato. E isso faz esses crimes serem muito mais complexos de serem provados e investigados, exigem uma especialização muito maior, exigem um entendimento muito maior, né? Porque não basta eu olhar um extrato bancário e dizer, aqui existe uma sonegação. Exige todo um nível de conhecimento de funcionamento de empresa, um nível de conhecimento de movimentação financeira. Então, essa é a grande diferença, né? Alguém perguntou na minha caixinha de perguntas o que tu quer dizer quando tu fala direito penal econômico. O direito penal econômico é esse mundo, né? É o que envolve muito a questão da empresa, do empresário, esses crimes assim que ficaram muito em evidência na mídia a partir da Operação Lava Jato. E isso é uma coisa interessante de falar, né? Porque eu me formei em 2018 ou 2019. Agora eu já me perdi aqui nos anos. Me formei em 2018. Então, quando eu me formei, quando eu comecei a advogar, a Operação Lava Jato ela já estava a pleno vapor. Ela começou quando eu estava no meio da faculdade.
Então, para mim, nunca existiu uma advocacia antes da Lava Jato e uma advocacia após a Lava Jato. Eu já entrei na advocacia após a Lava Jato, né? E a Lava Jato, como ela traz em evidência esses crimes econômicos, ela começou a trazer algumas modificações na vida prática, né, do advogado que impactaram não só nos crimes econômicos, mas também na criminalidade clássica. E isso é uma das coisas interessantes, assim, como jovem advogada, né? Porque quando tu tá na faculdade, tu vai lá e estuda o manual, o livro. Ah, o que que diz o livro? O livro diz que prisão em segunda instância é inconstitucional e não existe. Mas, de repente, a Lava Jato vem e coloca que a prisão em segunda instância ela é possível e depois não é mais. Enfim, esse tipo de questão impactou bastante para quem estava iniciando na advocacia, né? Logo nesse início de Lava Jato, né? Então, E deixa eu só fazer um parêntese disso tudo que tu falou, e é muito verdade. O que acontece, e é o bacana dessa nossa interação, porque todo esse caminhar que culminou numa operação como a Lava Jato, na verdade, começou muito antes. Começou antes mesmo que eu entrasse na faculdade, porque eu entrei na faculdade em 2004. E essa movimentação para que houvesse uma amplitude de competência da própria Polícia Federal e do próprio Ministério Público Federal começou no ano de 2002, em que houve esse alargamento dessas competências, né? Claro que depois ali, em 2013, de fato se perfectibilizou em razão da lei sancionada no governo da Dilma Rousseff. Mas o que a gente quer mostrar com isso? Falando sobre direito penal econômico, porque muitas vezes as pessoas, no geral, sempre ouvem muito nós falar uma espécie de mantra. O direito penal é a última ratio, o direito penal ele não é a solução para uma segurança pública, ele não é não é a solução para todos os males. E daí os advogados começam, a partir dessa explosão midiática que é a Operação Lava Jato, falar sobre esses delitos. E daí as pessoas começam a se questionar, bom, mas se daqui a pouco não é a missão do direito penal resolver todos os problemas que a sociedade apresenta, qual é especificamente nesse nicho do direito penal? Então é muito bem exemplificado e muito brilhante da sua parte falar de uma forma descomplicada e explicar isso. E é mais importante ainda que a gente demonstre para as pessoas que sim, existe um bem jurídico, um sentido de que um patrimônio da sociedade que nesse nicho também está buscando ser protegido. Só que na busca dessa proteção, ou maquiado pela essa proteção, houveram muitos excessos inconstitucionais, muitas arbitrariedades, e muitas questões totalmente, e que a sociedade hoje vê esse escândalo que se tornou uma operação que quando foi deflagrada, se tornou uma novidade no Brasil, porque até aquele momento, ou a partir daquele momento, muitas pessoas nunca tinham visto um político sendo preso. Nunca uma pessoa tinha visto um empresário de um alto escalão de uma empresa estatal sendo presa. Né? O que nós nos acostumamos aqui no Brasil... Muito, né? Exatamente, o que nós éramos acostumados a ver aqui no Brasil eram ver as pessoas pobres, negras e periféricas indo para a cadeia. Do contrário, não se tinha conhecimento de que havia essa possibilidade. Então, houve, claro, que todo um jogo político, e não é a nossa ideia aqui analisar a política por trás disso tudo, mas sim analisar o impacto que isso tem na nossa carreira como advogada. Sim. Tanto minha quanto tua. Porque que a Lava Jato... Só para concluir. Vai lá. Não, pode falar. Não, é que pode falar. Linha, né, a Lava Jato ela trouxe muita luz, né, para o direito penal. Não que o direito penal econômico não existisse antes, né, tanto é que a gente teve outras enormes operações antes. A gente pode falar que todo o caso Mensalão, por exemplo, ele é anterior à Lava Jato e ele já envolve direito penal econômico.
Mas a Lava Jato traz a mídia de uma forma que a gente não estava acostumados, né? E isso traz muita opinião pública, né, em cima do direito penal, e isso envolve muito a emoção das pessoas, né? Então, às vezes, tem alguns pontos do direito penal que são muito claros e muito sólidos para os advogados, né? São direitos, são garantias que são a pedra, né, da nossa atuação. São né, sem aquela pedra angular, sem aquela raiz, sem aquele fundamento, tudo que vem em cima desmorona, né? Então, quando a gente tem que lidar com o clamor popular dentro do direito criminal, isso dificulta bastante a nossa atividade. E a gente vê aqui, por exemplo, essa questão da prisão em segunda instância. Isso foi algo muito difícil de lidar na prática, né? Porque é claro que existia todo um clamor popular, né, pela questão política envolvida, mas a prisão em segunda instância, ela repercutiu em todos os casos, ela repercute em toda a esfera criminal, né? Então, não é só aquele caso que existe interesse político, que a imprensa divulga, que está acontecendo a prisão em segunda instância. É também o caso, né, daquele pequeno crime, enfim, daquela corrupção que não é tão grande. A prisão em segunda instância é só um exemplo. E aqui, sem dizer a minha opinião pessoal sobre isso, eu só estou, né, trazendo um exemplo para mostrar como a estrutura da advocacia mudou, né? E mais do que isso, eu acho que esse grande holofote, né, essa grande mediatização, acabou desencadeando muitas novas operações, né? Então a gente vê que cada vez mais existem operações envolvendo o direito penal econômico, cada vez mais o empresário é visado, né, pelo sistema. Então isso, por um lado, né, em termos de advocacia, de quem está iniciando na carreira, nos aumentou o mercado, né, nos trouxe um mercado novo de clientes que o advogado criminalista talvez não estivesse tão acostumado a lidar, né? Porque o cliente do direito penal econômico, ele é muito diferente do cliente, por exemplo, do furto, né? O cliente do estupro. O cliente que é um dirigente de empresa, ele é uma pessoa que conhece a sua empresa, ele sabe a estrutura do funcionamento da empresa, ele tem vários funcionários que dependem do conhecimento dele. Ele gera empregos, ele tem uma função social, enfim, ele e na cabeça dessa própria pessoa. E olha só como é importante essa tua análise. E na cabeça desse cliente, em razão da posição que ele ocupa na sociedade, aquele tipo penal, na cabeça dele, é muito diferente de um delito. Na verdade, eles entendem muitas vezes e eu já ouvi clientes falando, eu não sou criminoso. Né? E claro que a gente defende que não, até que se prove o contrário. Mas daqui a pouco foi constatado, ou pelo menos sem indícios de autoria e materialidade de um delito, né? Sim. Que abrange o direito penal econômico, mas na cabeça daquele empresário, na cabeça daquelas pessoas, aquilo passa longe de ser, mas eu não roubei, eu não matei, eu não, né? Então, sim, muitas vezes também se torna complexo em razão disso. E isso vai exigir do advogado duas qualidades, né, que a faculdade não nos ensina, mas que a prática vai exigir, que são bastante complexas. O primeiro lugar é que para tu fazer a defesa de um cliente empresário, de um cliente dirigente de uma empresa, até de um cliente político, por que não, né? A gente não está falando aqui só de empresário, a gente está falando de pessoas que lidam dentro de cargos públicos, né, pessoas eleitas ou pessoas concursadas. O advogado, para fazer defesa, ele vai ter que entender exatamente a função dessa pessoa, o alcance. A gente vai trazer teorias muito complexas para dentro das defesas, por exemplo, a teoria do domínio do fato. Então, será que é só porque eu sou o dono de uma empresa que eu sou responsável por tudo que acontece na cadeia abaixo de mim, pelos que os meus funcionários fazem? Então, o advogado, para fazer a defesa, ele vai precisar conhecer isso. E aqui, que é o que eu falo da questão do conhecimento técnico, né? Porque muitas vezes não adianta chegar no cliente... Carol, pode falar. E antes até de adentrar essa questão do mérito, que eu sei que tu vai adentrar, eu vou fazer uma reflexão anterior. E até chegar no momento das investigações preliminares, isso impactou muito na advocacia como um todo, né? Porque muitas vezes nós vimos empresários com uma condução coercitiva deturpada. Muitas vezes aquele empresário
e que aconteceu e acontece muito na Operação Lava Jato, muitos desses empresários, dirigentes de estatais e políticos, eles nunca tiveram notificações para se apresentar nas dependências da Polícia Federal, e tão logo foi autorizado que se iniciasse essas investigações e teve as conduções coercitivas, ou seja, sem nenhuma necessidade, em razão de que a condução coercitiva ela se presta no momento em que o indiciado está se furtando de se apresentar ou se já recebeu uma notificação e não se apresentou. Então, isso acontece. E daí, sempre quando eu falo nas operações que ganharam essa publicização, as pessoas me perguntam, tá, mas e se eu não for um advogado, que eu não for contratado para essas grandes operações? Mas, independente disso, nós começamos a ver a herança que a Operação Lava Jato nos deixou. Porque eu não sei se vocês estão lembrados, teve várias operações envolvendo direito penal econômico que foram deflagradas, totalmente diversa da Operação Lava Jato, em que teve um caso, se eu não me engano, ali em Santa Catarina, que um dos dirigentes da empresa, ele foi indiciado, ele teve sua prisão preventiva decretada e ele infartou e morreu na carceragem da Polícia Federal, e depois foi constatado de que ele era inocente. Da mesma forma como teve aquele reitor que se jogou de uma janela, que ceifou a própria vida, porque tinha sido indiciado por corrupção também. Aliás, não sei se o crime era corrupção. Mas, enfim, o que eu gostaria de pontuar e fazer essa reflexão contigo, que tu mencionou, né? E foi por isso que eu te trouxe para tu dar essa tua perspectiva. Bom, eu não advoguei antes da Operação Lava Jato, eu não sei como era. Na verdade, a gente sempre soube aqui no Brasil que a pessoa ser indiciada por um crime já estigmatizava ela e muitas consequências vinham, mas depois desse peso midiático que se jogou em cima dessas operações, isso trouxeram muitas outras consequências. E principalmente para nós, advogados, que a gente chega lá na Polícia Federal para ter acesso ao inquérito ou para acompanhar um cliente numa condição coercitiva ou para entender o que está acontecendo, porque como é que pode meu cliente estar sendo levado de forma coercitiva se nós nunca recebemos uma notificação para se apresentar? Sim. Né? E daí que vem a necessidade dessa preparação para vocês se apropriarem uma força das prerrogativas da advocacia, né? Com certeza, né? Na fase pré-processual e na processual também. A gente vê, assim, a gente tem um direito teórico e um prático, né? Então, no direito prático, a gente vê muita violação de garantias, né? Então, a gente passa muitos e muitos anos estudando Constituição, garantias do acusado. E, assim, não são garantias que estão no nosso direito, né? Porque é para proteger bandido, para ninguém ser punido. Não é isso, são garantias que existem porque muitas pessoas morreram, perderam suas vidas, né? Foram presas injustamente, para que em algum momento alguém pensasse, opa, peraí, inocente até que se prove ao contrário. Então, esse tipo de garantia, ele é muito violado, né? Quando se tem muito clamor em cima de casos processuais penais, né? E especificamente na fase pré-processual, nas investigações, a gente vê também um dano muito grande, né, para o cliente empresário, e é uma nova ansiedade que a gente tem que aprender a lidar, que a gente não aprende, por evidente, na faculdade, né, que além do receio da perda da liberdade, a gente observa as chamadas medidas cautelares, né, de fechamento de empresa, de busca e apreensão. Então, o empresário, ele está sendo congelamento de bens. E lá no início da investigação, o juiz autoriza que sejam apreendidos todos os computadores da empresa para se fazer perícia, por exemplo. Então, é muito difícil tu explicar para o cliente, olha, tu não foi condenado por nada, tu está sendo só investigado, mas a tua empresa vai ficar sem todos os computadores por sei lá quanto tempo, porque o juiz assim decidiu. Então, vamos pensar aqui, meu escritório. Se hoje entra aqui a polícia e leva todos os meus computadores, eu não tenho mais como trabalhar, né? Então, como é que a gente coloca isso ao nível de uma empresa grande, né? Imagina uma empresa, por exemplo, de engenharia que se resolve investigar todos os projetos para ver se algum deles ali foi de forma irregular e se retira tudo do bojo da empresa. Então, é uma nova ansiedade
E o direito penal, ele, né, e aqui seria uma discussão acadêmica muito profunda, né? Acho que não caberia numa live de Instagram, ou pelo menos sei que tem uma live só sobre isso, porque o direito ele ainda está muito engatinhando na questão da proteção da empresa, né? Então, sob a justificativa de investigar o empresário, a gente tem medidas muito rígidas em cima de empresas, fechamento compulsório de empresa, busca e apreensão, afastamento do administrador. E só quem faz gestão de uma empresa sabe que, às vezes, isso é quase que pior do que uma perda de liberdade, porque liberdade uma hora tu vai recuperar, né? Uma hora tu vai cumprir tua pena, tu vai responder pelo aquele dano que tu fez, mas Isso tu vai pode sair. ser a morte de uma empresa. Mas a morte da empresa tu não recupera. Então, esse tipo de problema, né? E o advogado é sempre quem está na linha de frente, que tem o contato direto com o cliente, né? Então, como é que tu responde para o teu cliente que te liga de madrugada perguntando, doutora, as contas da minha empresa estão bloqueadas, como é que eu vou pagar o salário do meu funcionário amanhã? E tu vai dizer, sinto muito, né? Eu não posso fazer nada. Mas, doutora, a empresa não comete crime, como é que a conta da empresa está bloqueada? Né? A gente tem essas complexidades, né? E isso são pontos que a gente não aprende na faculdade e que a gente precisa de muita especialização. A gente precisa de muita combatividade, né? O advogado não pode ficar sentado de braço cruzado esperando, um dia talvez a tua empresa volte. Não, não tem como, né? Tem que ficar em cima, tem que atuar muito. E além disso, né? Além dessa atuação processual e atuação em inquérito e investigação, a gente tem novas áreas que acabam surgindo, que também acabam sendo novos mercados para advocacia, né? Mas também novos mercados que exigem muita especialização. Então, não é simplesmente, vai entrar o cliente aqui, está feito, não preciso mais me preocupar com esse processo. Ao contrário, são áreas que demandam intensa atuação, e eu posso trazer aqui o exemplo do compliance, né? Após a Lava Jato, também após o mensalão, mas principalmente depois da Lava Jato, a gente vê o mercado de compliance explodir aqui no Brasil, né? Então, a gente vê muita gente muito boa que se especializou só em fazer compliance, e compliance não é algo para pequenas, para grandes empresas, mas também para pequenas, né? A gente vê toda a questão da justiça negocial. Muitas vezes é muito melhor para o empresário negociar um acordo com o Ministério Público do que enfrentar o risco do processo. Então, são novas áreas que surgem, que vão demandar novos conhecimentos, muito estudo mesmo. Não existe tu inventar de fazer um acordo, né, uma delação premiada envolvendo o caso da tua empresa, se tu não entende de acordo, se tu não entende de delação, se tu não entende de jurisprudência. Especialmente se tu não entende dos efeitos que aquela... Desculpa te interromper, Carol, Não, mas só para fazer um parênteses importante. Mas especialmente se a pessoa tem dificuldade em entender quais são os efeitos que aquele acordo vai refletir sobre outros atos que foram tomados nesse contexto, né? Porque a gente sabe que para fazer os acordos de não persecução penal hoje aqui no Brasil, a gente precisa de uma... que a pessoa, como se diz, que ela diga que ela cometeu muitas vezes aquele delito que está sendo investigado, né? Que ela confesse. E daí dessa confissão, muitas vezes, e próprio do direito penal econômico, dessa complexidade, a complexidade dessas confissões podem refletir, irradiar efeitos que muitas vezes o advogado, ele também não tem se não tem um conhecimento suficiente, pode realmente prejudicar o cliente por não dar uma boa, por não dar uma adequada consultoria ali naquele momento. Mas, outro ponto que eu vejo que a Operação Lava Jato abriu um mercado. Olha a Júlia. Júlia, um beijo. Obrigada por entrar na nossa live, querida. E outro ponto que eu vejo que é outro nicho de mercado em que, dentro dessa super especialização que nós estamos passando, o direito penal ganha muito com os colegas que estão investindo nas investigações defensivas, né? Porque, que é um procedimento específico de competência do advogado de defesa que se faz nessa fase pré-processual, ou seja, na fase ainda de inquérito, para que haja uma produção de provas
antes de haver uma denúncia, né? E é A muito gente começa a engraçado falar que, de prevenção, né, dentro do direito penal, que é algo que é e que se muito... coaduna muito com as questões do compliance, né? Isso, isso. E, e olha só, deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Nós temos aqui no escritório alguns casos de empresários locais aqui da região sul que estão Uhum, enfrentando esse processo de lavagem de dinheiro e outros delitos, né, uhum. acumulados. E foi muito engraçado que esses dias numa reunião um cliente meu me falou, mas doutora, se eles estão me acusando, eles que provem? E eu disse, não, por favor, não Não, seja eles até inocente provam, mas até nesse, provar é não baixar seja tão a empresa, inocente, né? né? Exatamente, não seja inocente a ponto de acreditar que um dos princípios basilares constitucionais e processuais penais, que é o princípio da inocência, ainda seja válido, porque parece uma besteira isso que eu estou falando, mas quando a gente começa a analisar como que um indiciado ou como que um réu dentro de um processo é tratado, a gente sabe que esse princípio não é respeitado. A gente Então, é o briga para que que eu seja, tento né? demonstrar e a gente briga para que seja. Mas aí a importância de entender, e esses dias o Matheus Marques, junto com a Tatiana Vendrusco, fizeram uma live muito legal Uhum. pela Comissão da Advocacia Criminal ali da ABA, que eles estavam falando isso, que a necessidade da investigação defensiva ela tem se demonstrado e é importante que os advogados se apropriem desse conhecimento para que essas atividades sejam melhor tratadas aqui no Brasil em Sim. razão da própria posição dos tribunais, porque se de fato houvesse um respeito a esses princípios constitucionais, talvez a nossa posição enquanto defesa poderia ser muito mais essa posição. Não, É, vamos deixar sim, ver o que eles vão mostrar de provas. sim. Mas é que aqui no Brasil a gente não inicia o processo penal, como a gente vê nos filmes, né? Nos filmes Não. americanos que a gente vê, não, o que tu tem de prova? Eu tenho isso de prova. Eu tenho isso. Então tá, então se começa um processo judicial. Aqui no Brasil não Sim. é assim. Mas assim, se desse para resumir assim toda essa nossa conversa, né? O que eu poderia dizer para um jovem advogado que quer se aventurar no direito penal econômico? Não é um jogo, não é uma brincadeira fácil, né? Então não é simplesmente, vou abrir o meu escritório e colocar na porta direito penal econômico e pronto. É uma área que exige muita especialização, é uma área que está constantemente se renovando. Então, a gente falou aqui da investigação defensiva, do compliance, da justiça negocial, de conhecer a estrutura, de enfrentar medidas cautelares que podem afetar a empresa. A gente está falando aqui de trabalhar com profissionais de outras áreas para entender toda uma estrutura contábil, né? Enfim. Então, não é que, né, eu defendo Exatamente. bastante que o advogado ele precisa estar sempre atualizado, né? Não é só no direito penal econômico, mas a faculdade não é suficiente, nunca vai ser, né? Então não basta fazer lá 4 créditos de direito penal e ter 2 aulas de sonegação e achar que vai sair advogando em grandes operações envolvendo sonegação. Não vai. Não vai, porque a tua falta de conhecimento ela vai simplesmente implicar na condenação do cliente. Essa condenação ela vai significar no direito penal empresarial não só a perda da liberdade do cliente, mas ela vai significar todo um prejuízo, né? Se esse cliente for empresário, na estrutura empresarial que ele está inserido, né? Que pode inclusive significar o fechamento da empresa indiretamente, mas a gente sabe que acontece, né? E o fechamento da empresa está significando a perda de empregos de várias pessoas, está significando até mesmo a diminuição de colheita de impostos, por que não, né? Então, o reflexo da falta de qualidade numa atuação, ele é muito grave. Ele é muito grave. O advogado ele precisa estar sempre estudando, se especializando. E nem não necessariamente uma especialização em termos acadêmicos, pode, né? Enfim. E se eu posso dizer assim que eu vejo uma coisa que afetou a jovem advocacia, né, com a Operação Lava Jato, é exigir cada vez mais de nós, né, que a gente se prepare para enfrentar um mundo que é bem distante do mundo dos livros, né,
Então, estudar muito, estar preparado para enfrentar um juiz que não considera garantias, estar preparado para enfrentar mercados que a gente não vê na faculdade, mas que existem, como o mercado do compliance, estar preparado para estudar áreas que surgem, né, todos os dias. Então, é possível para o jovem advogado tudo isso, né? Eu não estou falando isso para Sim, desestimular, para achar que isso que eu precisa. ia pontuar contigo, porque Aham. ah, eu acho que eu bato muito nessa tecla no material que eu produzo, nas lives que nós fizemos, que há uma necessidade dessa preparação interdisciplinar. Mas mais do que isso, é importante que o jovem advogado ele saiba exatamente qual tipo de cliente ele quer. Porque porque muitas vezes Tá me escutando? Agora voltou. Voltou? Voltou. Voltou? Tá trancando um pouquinho, mas agora acho que tá voltando. Aham. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. E voltou, gente? Tá me escutando, Carol? Tô escutando, tô escutando. Porque o que que acontece? Que nós estávamos falando dessa necessidade dessa preparação interdisciplinária justamente por isso, mas mais do que isso é ter metas e objetivos muito bem estabelecidos. Lembra? Eu acho que teve uma vez que nós falamos sobre isso, né? Sobre essas questões de marketing digital. E eu ainda te disse, Carol, talvez tu vai ter, sim, pessoas nas suas redes sociais que vão ser teus potenciais clientes, até porque qualquer pessoa é um potencial cliente de um advogado criminalista, porque nunca ninguém vai dizer que não pode matar uma pessoa ou que não pode se envolver em algum crime. Isso é uma Uhum. afirmação que não é verdadeira. Mas, acima de tudo, a gente demonstra para colegas que advogam em outras áreas que nós temos conhecimento a respeito dessa matéria e mais do que isso, nós termos clareza de qual nicho da advocacia que nós queremos atuar. Porque Uhum. se o jovem advogado ele não tem essa clareza, daqui a pouco pode acontecer aquilo que nós falamos. Ah, eu gostaria de assistir todas as lives, fazer todos os cursos, Se trabalhar perde. com todas as pessoas que vêm me pedir ajuda. Mas muitas vezes mais vale um não bendito do que um sim maldito, no sentido de que se tu não tiver clareza de qual posição que tu quer ocupar na advocacia, fica muito difícil de desenhar uma carreira. Então, não é. E o que eu coloquei nos meus stories é muito verdade. Muitas vezes nós criamos crenças limitantes na nossa cabeça em dizer, eu sou muito jovem, ou eu tenho muito pouco tempo de ordem. De fato, acontece isso. Mas talento não tem idade, muito menos tempo de ordem dos advogados. Então, É. se um acadêmico ou se um jovem advogado que recém pegou sua carteira e precisa, e eu sei mais do que ninguém que nós precisamos ganhar dinheiro, e daí as pessoas vão dizer, mas eu preciso ganhar dinheiro, mas ok, então façam parcerias efetivas. Por exemplo, Sim. se daqui a pouco tá chegando só, sei lá, tá chegando só questões empresariais para vocês, só questões empresariais. Chama lá um colega do direito empresarial e diz, olha aqui, fulaninho, vamos fazer um contrato de parceria e fale sobre dinheiro, porque muitas vezes a gente quer indicar aquele cliente para o colega, mas fica com receio de falar sobre dinheiro. Não sei se tu tem essa mesma Sim. dificuldade, mas eu durante muito tempo eu tinha dificuldade de falar sobre dinheiro com as pessoas, porque eu achava aquilo meio perturbador, eu dizia, o cliente trata como se o cliente fosse teu, não precisa Não, me passar nada. a Mas a dificuldade que eu importância da tenho. gente fazer essas parcerias para não Sim. precisar ficar divulgando quando que, na verdade, tu tem uma clareza de qual cliente que tu quer atender, né? Sim. Eu não tenho muita dificuldade de falar sobre dinheiro, eu tenho dificuldade de escolher um único nicho, né? Porque eu adoro penal.
né? Não consigo, Sim. eu odeio crime X ou crime Y, eu gosto de todos os crimes, adoro o criminoso, né? Então, assim, é muito difícil para mim escolher uma única área, né? Mas como a intenção hoje era falar sobre o criminal empresarial, né? Advogado não vai conseguir se inserir nesse mercado, né? Não vai, por que que o empresário me contrataria se eu tenho só 20 e tantos anos? E isso é uma crença limitante falsa, né? Porque essa questão que tu falou, por exemplo, das parcerias, né? Se eu quero trabalhar com direito penal econômico, o primeiro passo é fazer parcerias, conhecer, divulgar, né, o meu conhecimento, a minha expertise para colegas do direito penal empresarial e do direito tributário, né? Porque antes de eu cometer um crime com a minha empresa, eu vou abrir uma empresa. Né? Se eu vou abrir uma empresa, eu vou passar por um contador, eu vou passar talvez por um advogado empresarial que vai fazer o meu contrato social, que vai averbar na junta. Talvez eu tenha problemas tributários, então eu tenha passado por um advogado tributarista. Então essas pessoas têm contato com o teu cliente, né? Dificilmente alguém começa cometendo um crime e depois vai para outros ramos do direito. Isso não vale só para o direito penal empresarial. Por exemplo, antes da pessoa fazer uma violência doméstica, talvez ela tenha casado. Então, se tu quer entrar nesse mercado, faz parceria com advogados de direito de família. Por que não? Né? Então, uma forma do advogado se inserir nesse mercado, mesmo sendo jovem, é conhecendo advogados de outras áreas. Mas, para mim, né, a forma mais fácil de trabalhar com direito empresarial enquanto jovem advogado é tu fazer parceria com advogados mais experientes que já atuam nesse ramo, porque ele exige muito conhecimento, ele exige muita técnica. Então, advogados mais experientes talvez precisem de tu, né, de ti, do jovem advogado, que é um pouquinho mais verde, até para fazer coisas de dia a dia, né? Então, por que tu não faz essa parceria? Se oferece para fazer questões mais, enfim, braçais, talvez, né? Não sei se esse é o termo correto, né? E vai aprendendo, vai adquirindo aquele conhecimento. Porque é uma área que exige muito conhecimento. E esse conhecimento, ele não está no livro, ele vai estar na prática, né? Não adianta comprar 500 mil livros na Amazon, tu não vai aprender. Tu vai precisar ter contato com a prática. E talvez os teus primeiros casos não sejam os que tu vai ter a melhor atuação. Então, te aproxima de alguém que está há mais tempo no mercado. Por que não? Né? É muito melhor tu ter um contrato de 100 mil reais que cada um ganhe 50 e tu dividir honorários do que tu daqui a pouco fazer um contrato ruim de 5 mil reais, estragar a vida do cliente, tu vai ganhar muito menos, vai ter uma atuação pior. Então, é possível jovem advogado entrar nessa área, mas não é uma área que a gente entra sozinho, né? Pelo menos para mim, não foi assim, eu não conheço outra forma. Se ela existe, eu gostaria muito que alguém me falasse, né? Se consegue, eu atuo sozinho, eu mato tudo no peito, eu sou advogada, eu sou contadora, eu sou perito, se precisar eu faço penal, eu faço civil, eu faço tributário, de vez em quando eu faço até um pouquinho de contabilidade. Me contem se alguém consegue. Por favor, me manda ali uma mensagem que eu quero saber qual é a fórmula. Porque, para mim, essa fórmula é impossível, né? Realmente é bem difícil. Na verdade, eu acho que o grande encanto dessa área da advocacia é exatamente essa interdisciplinariedade, esse contato que nós temos com outros colegas e que nós aprendemos tanto. Eu mesma digo que eu não vivo... esses dias eu fiz uma live com a Cláudia Maranghello, que tem uma empresa de perícia contábil. Eu disse, Cláudia, eu amo os peritos contábeis, porque, claro, mesmo que a gente tenha que aprender, e eu conheço muitos advogados que quando começaram a ter mais casos dessa área nos escritórios, foram para as faculdades de ciências contábeis. Assim como os advogados tributaristas muitas vezes fazem também. Porque eu acho importante a gente saber, conhecer, entender. Sim. Mas, quando há uma complexidade de teses, é muito difícil também tu não ter essa interação com outros colegas. Porque às vezes a gente sempre vai conhecer em linhas gerais, né? A gente nunca vai conhecer com a profundidade que um contador vai conhecer. Eu até posso entender, existe balanço patrimonial, existe balanço, né? Mas eu sentar e eu colocar, né, os documentos do meu cliente na ordem X, Y, e a partir disso tirar um livro contábil, eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu sei que esses documentos existem, para que eles servem, né, e quais as consequências para o meu cliente se eles forem mal feitos, fraudados, enfim. Mas saber
esses conhecimentos gerais é uma coisa. Fazer isso, né, fazer uma perícia contábil é uma área que exige muita especialização. Inclusive, dentro das contábeis, não é qualquer contador que vai fazer uma perícia, né? Então, nesse sentido, desse nível de conhecimento, né? E é aquilo que eu falei antes, né? O cliente sabe. O cliente sabe. Esse que é o ponto, né? O cliente conhece todo o tem clientes que sabem muito. Né? Eles sabem muito. E tem clientes que sabem tanto da empresa deles quanto da legislação. Exatamente. Se a gente não se cuida, eles sabem mais do que a gente. Então, assim, a gente ou forma uma equipe especializada, né, para compreender todo o caso, né, em todos os ramos que ele demanda, ou a gente vai tomar um baile, né, a gente vai não saber responder o próprio cliente. O cliente vai saber mais do que tu, né, a não ser que tu trabalhe exclusivamente naquele caso, né, para tu ficar tão dentro da estrutura empresarial que tu sabe tanto ou mais do que o cliente. A única forma de tu trabalhar nessa área é se cercando de profissionais qualificados, não necessariamente só advogados, mas a gente falou aqui do contador, pode ser até, enfim, pessoas de outras áreas. Por exemplo, se a gente está falando de uma empresa do ramo alimentício, um engenheiro de alimentos, por que não? Né? Ele que vai saber explicar se aquele alimento foi adequadamente feito ou não foi, enfim, né? Então, todas as áreas são fundamentais. E outra coisa que é muito importante, porque a forma também como esse advogado encara, e talvez isso seja uma conversa para uma outra live, para uma outra oportunidade. Mas é que daí a pessoa vai me perguntar, tá, doutora, mas é só tu que cuida de todo esse... Porque muitas vezes nós temos operações, às vezes não é muito recomendável, não é recomendável em razão de uma série de questões, colidência de teses ou várias outras, de um advogado pegar até mesmo por uma possível demonstração de formação, de, como é que se diz, enfim, de que há um conluio entre as partes em razão de estarem com os mesmos advogados. Então, por uma série de questões, a gente acaba pegando um ou dois réus no processo e o restante a gente vai indicando para outros clientes. Mas, normalmente, os clientes, os empresários que já têm uma visão de processo gerencial das suas próprias empresas ficam pensando, mas vai ser só a senhora que vai cuidar? E como que isso se dá dentro de um escritório de advocacia, né? Porque tem essa pessoalidade do advogado criminal, mas também a gente tem que, de certa forma, aprender a documentar os procedimentos, a deixar as coisas organizadas, porque o advogado pode morrer, pode adoecer, o filho pode acontecer qualquer coisa, um marido, enfim, e aquele trabalho tem que continuar, né? Mas é um assunto para outro momento. Com certeza. Exatamente. Gestão e com a Júlia ainda, né? E a Júlia é uma pessoa que poderia falar muito sobre isso, né? Mas dentro do escritório de advocacia, até dentro do meu escritório, né? Dentro do teu também, enfim, o fluxo de organização, né? No momento que entra um cliente novo, quem é que vai cuidar dos documentos dele? Quem é que está cuidando se abriu um prazo, se não abriu? Quem é que está olhando a qualidade da defesa? Quem é que está fazendo a gestão do cliente, né? Ligando para ele, mantendo ele informado. Então, sim, o próprio escritório vai precisar ter uma organização, né? E o cliente empresário, por óbvio, né? Se ele está acostumado com uma estrutura empresarial, especialmente, ele talvez demande isso do advogado. Exatamente. E também aliado a essas questões da própria organização para oferecer produtos que estejam vinculados ao compliance, né? Porque se o escritório tiver as certificações necessárias, também é uma excelente possibilidade. E acho que para encerrar a nossa live, eu poderia ficar a tarde toda conversando contigo, que esse tema é um tema que é apaixonante, tem muitos detalhes. Mas e tem vários ramos, né? E a gente começa a falar sobre uma atuação, daí a gente começa a entender como que é o funcionamento do escritório e o que precisa. E mais do que isso, a gente se dá conta que se o advogado for um advogado diligente e tiver esse olhar do escritório como mais
um designer think do que um resolution, do que um advogado que está ali só para resolver problemas, ele vai entender que ele precisa estruturar o seu trabalho de uma forma diferente também, porque daí ele vai fazer as certificações que precisa fazer para oferecer esse trabalho de compliance, ou até mesmo não precisa ser exatamente um compliance, que daí ele seria muito mais um compliance officer do que um advogado, mas talvez auditorias internas e que já dá uma segurança maior para a empresa, né? E nós fazemos muito isso porque cada vez mais eu me convenço de que é muito temerário ingressar numa ação judicial em razão da nossa insegurança jurídica e o que a gente está vendo no país, né? A gente vê a cada decisão do STF é um choque porque vai de encontro com toda uma jurisprudência, com súmulas, enfim. Sim. Então, mas para encerrar e para te agradecer de coração esse tempo, esse assunto é um assunto complexo que não é sempre que a gente fala, muitas vezes a gente está falando uma coisa e o raciocínio já está indo longe. E quero pedir desculpas se de alguma forma a gente não se fez compreender. A Carol ainda me puxou, disse, não, desce aqui na nossa realidade, vamos falar de uma forma descomplicada. Mas é que realmente é um tema apaixonante e eu espero muito em breve a gente poder fazer webinários e daí trazer para a realidade do YouTube, que é uma plataforma que comporta uma certa formalidade e é uma questão mais rigorosa de termos, de apresentações de materiais. Então, eu já te deixo esse convite, Carol. Pensa em alguma masterclass para a gente fazer. Vamos fazer inclusive, eu até vou aproveitar esses minutinhos para dizer que no final do mês, do desafio, eu vou também fazer um webinário no YouTube, mas não serão de temas específicos. A gente vai abordar mais questões de gestão, algumas questões de prerrogativas. Porque, para mim, e eu falo sempre, não há ponto melhor do que falar para o jovem advogado o quanto ele tem que se apropriar das prerrogativas da advocacia. E talvez toda essa nossa construção aqui, de como que tu vai enfrentar uma operação, de como que tu vai prestar um bom atendimento para o teu cliente, de como que tu vai ser um advogado inteligente e com toda essa expertise que precisa para atuar nesse ramo específico, se tu não conhecer das prerrogativas da advocacia, que não é tua como advogado, mas sim da defesa, né? Inclusive, então, pensando nisso, de pandemia, né? A questão das prerrogativas agora na pandemia tem sido bastante complicada, né? Não só no penal empresarial, mas no penal geral também, né? O acesso ao cliente preso, o acesso ao processo físico, a audiência que nunca acontece, enquanto isso, né, tá lá com a medida fechando o próprio tribunal do júri. Tá muito complicado mesmo e é fundamental, né? O advogado precisa conhecer as suas prerrogativas, né? Até para defender o seu cliente, saber até onde o seu trabalho pode ir, né, Rê? Então, como é que eu vou defender o outro se eu não sei até onde eu posso ir? Eu preciso primeiro saber qual é o meu limite, né? Depois eu vou cuidar do limite do outro. Já quero te convidar, anota aí no finalzinho do mês, acho que vai ser 28, 29, 30 e 31. A gente vai ter essas aulas pelo YouTube. Convidar todos os teus seguidores, te agradecer de coração, expressar mais uma vez o quanto eu te admiro a tua coragem, a tua determinação, o teu comprometimento com os estudos e com a advocacia que tu vem desenvolvendo. E quero dizer que tu foi um grande presentão que eu tive, que as redes sociais me trouxe. Graças ao Instagram. Viu? Não, eu que agradeço e de novo, né, não posso deixar de finalizar, né, finalizar essa live sem agradecer de novo por esse projeto, né? Como eu falei aqui no início, né, quando uma mulher toma uma iniciativa dessas e traz outras mulheres juntos, a gente sabe a importância que isso tem, o impacto que isso tem, gostando ou não, né, a nossa área ainda é uma área bastante masculina, né, então a força de uma acaba sendo a força de todas, né, então parabéns de novo por esse projeto, parabéns por essa iniciativa, eu sei que está cansativo para ti, mas continua, esse é o caminho. E com certeza é só sucesso pela frente. Muito obrigada de novo pelo convite também. Muito obrigada. Ti, gente, tá? Muito obrigada. Tchau, esse vídeo vai ficar salvo no IGTV e no YouTube. Beijão. Tá. Tchau, tchau. Beijão.